O Mapa da Desigualdade é um trabalho lançado anualmente pela rede Nossa São Paulo desde 2012 e que realiza o levantamento de diversos indicadores de cada um dos 96 distritos da capital paulista. E ele tem por objetivo mostrar as disparidades de serviços e equipamentos públicos entre os diferentes locais do município. Para cada um dos indicadores avaliados, o mapa da desigualdade apresenta um índice chamado desigualtômetro, que avalia a relação entre o indicador do distrito com o melhor valor apurado e o indicador do distrito com o pior valor. Obtido a partir de fontes públicas, o mapa vem contribuindo para despertar a consciência dos cidadãos e gestores públicos da cidade de São Paulo para a enorme desigualdade territorial que abarca esta área de 1.521 quilômetros da cidade mais populosa das Américas. Saúde, educação, mobilidade, cultura, habitação, meio ambiente, esportes, trabalho e renda, direitos humanos e população. Em todos estes temas investigados pelo Mapa da Desigualdade, os indicadores levantados explicitam em forma de números uma realidade que nem sempre é visível aos olhos de todos os paulistanos. Os verdadeiros abismos sociais existentes dentro da cidade de São Paulo. Para conhecer um pouco melhor sobre este trabalho, hoje vamos conversar com o Igor Pantoja, que é integrante da rede Nossa São Paulo e um dos responsáveis pela elaboração do Mapa da Desigualdade. Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui com o Igor Pantoja para falar um pouco sobre um tema que é a questão da desigualdade territorial na cidade de São Paulo, né? Só um pequeno resumo aí sobre o Igor, né? O Igor, ele é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis, né? Ele é pós-graduação em Ciências Sociais pela USP, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem experiência na área de Sociologia Urbana e Políticas Públicas, atuou em diversas instituições nacionais e multilaterais. Ele foi professor de graduação em Gestão Pública para Desenvolvimento Econômico e Social da UFRJ. E atualmente ele é doutorando em Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Igor? Tá certo aí? Tá certo. Beleza, então. Bom, obrigado aí, Igor, por aparecer aí na entrevista. E, bom, eu queria inicialmente perguntar para você, né, sobre o mapa da desigualdade, né, que é esse trabalho aí que a Rede Nossa São Paulo desenvolve desde 2012, né, se eu não estou enganado. E se você pudesse aí, como atuante aí na Rede Nossa São Paulo, explicar rapidamente, assim, para quem não conhece, o que é o trabalho do mapa da desigualdade. Bem, boa tarde, Maurício. Obrigado também pelo convite. Tenho participado aí, né, de várias mobilizações em relação a políticas públicas aqui em São Paulo, redução das desigualdades. Então, a Conferência São Paulo Sul acho que foi um exemplo importante disso, né? Parabenizar também todo mundo pela iniciativa, o Allen, e na pessoa do Allen aqui em nome do resto da equipe. O mapa da desigualdade, ele é uma espécie de ferramenta, né, para que o cidadão, a pessoa, não necessariamente tenha ali uma formação acadêmica específica nessa temática, todo mundo possa entender um pouco de como que é feita, né, de maneira desigual a distribuição do acesso aos serviços públicos na cidade. Então, como que as condições de vida, de alguma maneira, também são muito diferentes dependendo da região onde você mora. Então, esse tema das desigualdades, né, não é de agora, não é novo exatamente. O mapa já é feito desde 2012 e, claro, a questão das desigualdades já é pesquisada e tratada aí há alguns séculos, talvez. Sim. Mas a ideia, a Rede Nossa São Paulo, né, que produz esse trabalho, foi um movimento da sociedade civil criado ali a partir de 2007, mobilizado a partir de 2007, aqui na cidade de São Paulo, e que depois, em 2012, redundou na criação do programa Cidades Sustentáveis, que tem uma atuação nacional também a partir dos municípios, né, a partir do poder local, do diálogo com a sociedade civil em nível local.
Então, o mapa da desigualdade, voltando aqui, ele é uma ferramenta para que todo mundo possa entender onde estão os recursos, né, seja na área de cultura, seja na área de habitação, seja na área de saúde, na cidade de São Paulo, e ele mapeia, né, como o próprio nome já diz, ali, essa distribuição dos recursos dentro dos 96 distritos da cidade. Então, cada distrito tem aí, em média, 130 mil pessoas, então é como se São Paulo tivesse aí 96 cidades com mais de 100 mil habitantes cada uma delas, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa dimensão do tamanho da cidade e o mapa busca, pelo menos, mostrar as diferenças entre esses diferentes lugares. Aí. Legal. É exatamente isso, né? Que a gente queria só dar um panorama geral, né? Embora já seja bastante conhecido, né? O mapa da desigualdade aí na cidade de São Paulo cada ano mais, né? E como eu falei, vocês, desde 2012 vocês estão produzindo esse mapa, e o que eu queria saber, assim, da percepção de vocês, né? Se vocês acham que, ao longo do tempo, a sociedade em São Paulo, e o poder público em especial, eles têm dado mais importância a esse tema da desigualdade territorial, seja por causa do mapa da desigualdade ou outras atuações nesse sentido. Vocês têm essa percepção, assim? Eu acho que algumas ações do poder público vêm sendo pautadas em relação à questão das desigualdades, né? Não vou dizer que é pelo mapa, mas eu acho que tem uma pressão social em torno disso, tem uma pressão às vezes do próprio judiciário em certa medida. Estou pensando aqui, né, claramente num exemplo, que é, por exemplo, o acesso a creches, a fila de espera por creches na cidade de São Paulo. Sim. Desde 2017 ou 2016, creio que 2016, a gente tem um movimento de inversão, né, no tempo de espera, se você compara entre distritos periféricos e os distritos mais centrais. O que significa isso? Significa que antes desse período, você tinha sempre um tempo maior de espera por creches nas periferias da cidade. E essa tendência vem se invertendo. Então, os distritos mais periféricos vêm sendo aqueles com menor tempo de espera. Então, isso se deu por conta, inclusive, de uma ação, né, do Ministério Público, uma decisão judicial que faz o monitoramento dessas vagas em creche até hoje, né, faz algumas reuniões com representantes da prefeitura e da sociedade civil para fazer esse monitoramento, e que permitiu que a prefeitura focasse ali os seus investimentos nessas periferias. Então, esse é um exemplo muito concreto, né, de uma inversão aí de prioridade, que é o que a gente tem batalhado bastante ali na rede, junto com outras organizações, para que aconteça também com outros temas, né? Não só o acesso a creches, mas outras questões como relativas à saúde, relativas à educação nos outros níveis, a distribuição do emprego na cidade, enfim. Então, essa inversão mesmo de prioridades, né? Você tentar focar onde há maiores necessidades da cidade, direcionar para essas regiões de investimento público. E indo nessa linha, assim, alguma cidade chegou a se inspirar no trabalho de vocês, que é focado em São Paulo? Eu vi que vocês têm um guia, né, ensinando como montar um mapa da desigualdade em outras cidades, né? Tem algum case, assim, que você poderia contar de outra cidade? Tem, enfim, vários municípios hoje em dia fazem seu mapa da desigualdade. Tem um mapa da desigualdade também entre as capitais, que o Programa Cidades Sustentáveis fez, comparando aí indicadores, diferentes indicadores entre as 26 capitais de estado do Brasil. Não chegou a pegar o DF, mas pegou as outras 26 capitais. E tem junto com o mapa da desigualdade, que a gente vai começar a fazer, por exemplo, São Luís do Maranhão, com uma parceria local, né? Tem uma experiência metropolitana de mapa da desigualdade, que é da Casa Fluminense, no Rio de Janeiro, que é uma organização que atua no nível metropolitano, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e já fez a segunda edição que eles fazem do mapa da desigualdade entre os diferentes municípios. Então, mostra muito ali como que a periferia metropolitana tem uma condição muito diferente não da capital como um todo, mas também conseguindo entrar nas diferentes regiões da cidade do Rio. Então, tem, enfim, esses dois exemplos. Tem outras cidades que fizeram o mapa da desigualdade.
E o mapa não sei se até você vai entrar nisso em algum momento, mas a questão da relação entre o mapa da desigualdade e os programas de metas que as prefeituras fazem também é um tema importante. Depois a gente pode falar um pouco mais a fundo, mas sim, existem várias cidades que usam o mapa da desigualdade como ferramenta para se conhecer mais. Tá, legal. Então tem vários exemplos aí mesmo. E assim, antes de entrar mais em profundidade assim, sobre o mapa, eu queria um interesse, assim, eu sou engenheiro, né? Eu quero saber da parte técnica, assim, de dados. Assim, essa questão de que vocês vão atrás de dados públicos, né? Vocês falam que são dados abertos e oficiais, né? Qual que é a dificuldade, assim, que vocês, se tem alguma dificuldade, né, para obter esses dados, para entender eles, e até mesmo a questão dos dados serem abertos, né, por distritos, né, que é um requisito aí para fazer o mapa. Vocês têm essas dificuldades ou não? As bases de dados normalmente já vêm bem coerentes aí. Hoje em dia é um pouco mais fácil. Quando a gente começou a fazer, o número de indicadores era muito menor, exatamente dada essa dificuldade, né? Uhum, Então, foi também a proposta do mapa da desigualdade foi exatamente ampliar o conhecimento existente sobre essas realidades dentro da própria cidade de São Paulo. Então, tem uma coisa de cobrança ali mesmo da sociedade civil junto ao poder público para que esses dados fossem elaborados, porque a prefeitura tem os dados muitas vezes brutos, mas não fazia essa separação por distrito, né? uhum, Então, esse é um ponto importante. A gente tem sistemas públicos de dados muito bons, né? Tanto na saúde, que é o mais conhecido, mas também na educação, na assistência social, né? No saneamento. Em várias áreas a gente tem dados produzidos pelo poder público, mas nem sempre eles estão desagregados ou agregados em distritos. uhum, Então, isso foi uma construção ao longo do tempo. A lei de acesso à informação foi um fator muito importante nesse sentido também, e que eventualmente é ameaçado. Esse ano já teve umas 3 ou 4 tentativas do governo federal em limitar o acesso aí à informação, mas a sociedade civil reagiu e conseguiu que o governo voltasse atrás. Mas a lei de acesso à informação facilitou de alguma maneira esse processo, porque a gente manda a solicitação, né, de fato do que a gente sabe que existe de registro administrativo, e a prefeitura tem que mandar essas tabelas no prazo especificado dentro da lei. Só que o que acontece, e aí a lei não, né, não responde exatamente a isso, é sempre esse desafio político de construir informação mais atualizada, né? Não uhum, só do ponto de vista territorial, mas mesmo da elaboração do dado temporal. Então, a gente uhum, tem dados, às vezes, da área de meio ambiente, por exemplo, que são de 2015, que não tiveram atualização depois disso. Os dados da cultura também, eles ainda são limitados, porque a prefeitura, por exemplo, não tem um banco integrado de equipamentos de cultura junto ao Estado. Então, o Estado tem o seu cadastro, a prefeitura tem o seu, e muitas vezes a prefeitura não sabe onde já tem um equipamento público do Estado e vai e constrói um equipamento público municipal do lado, entendeu? Então, uhum, em vez de pensar de maneira mais integrada a política de cultura na cidade de São Paulo, né? Então, isso ainda é uma limitação do dado e aí você vê que é a limitação da política pública também. Então, é isso. Aquilo que você não tem dados, né, de maneira que gere informação, você não consegue planejar adequadamente as políticas e acaba gerando, às vezes, redundância, coisa do tipo. uhum. De qualquer forma, é interessante ver que ao longo do tempo vocês conseguiram pressionar um pouco, né, a prefeitura a abrir esses dados por distrito, né? Sim, Interessante, isso está aumentando. né? E assim, Igor, quando a gente olha assim o mapa da desigualdade, né, uma coisa que fica bem clara é como que os indicadores eles tendem a se amarrar entre eles, né? Ou seja, aquele dado, por exemplo, de idade média ao morrer, né, que é bem comentado esse indicador. Se você for analisar assim outros indicadores, né, eles estão a região que esse dado de idade média ao morrer é o pior, né? Outros indicadores também, os piores ocorrem na mesma região, em torno dela, né? Por exemplo, renda média familiar, o menor índice de oferta de emprego, o menor acesso à rede de transporte, onde tem menos equipamentos de cultura.
E assim, é até engraçado que a gente se surpreenda, né, com isso, porque é meio óbvio pensar, né, que onde você tem as piores condições ali de saúde, tudo vai coincidir, mas toda vez que eu vejo isso, eu me surpreendo mesmo, né? Aí, assim, uma pergunta meio até subjetiva, assim, você acha que esse elemento de surpresa que a sociedade tem todo ano que a Rede Nossa São Paulo solta esse mapa, né, em especial talvez a classe média, né, que, que adentra mais esse tema hoje, você acha que isso é um indicativo, assim, essa surpresa é um indicativo das bolhas territoriais que a gente vive? Eu acho que sim. As pessoas não conhecem a cidade como um todo. Uhum, As pessoas, principalmente, como você falou, as classes médias, né, que circulam muito dentro do centro expandido, muitas vezes. sim. Então, isso é uma pena, óbvio, né? Uhum, É uma perda para a cidade, que os moradores não conheçam a cidade na sua complexidade, mas é um pouco esperado, né? Porque é sim. onde está o acesso, a maior parte dos serviços, de fato, estão concentrados no centro expandido e o emprego está concentrado no centro expandido, né? Assim como as universidades também. Então, eu até Uhum, lembro que o Alan sempre fala, né, da quantidade enorme de universidades que a cidade possui, de vagas no ensino superior, mas aí sim. quando a gente foi ver um mapa disso, a gente viu que estava bastante concentrado no centro expandido. Tenho certeza que isso reflete muito da nossa desigualdade, né? Quem está no centro não conhece periferia. Quem está na periferia tem que conhecer os dois lados, porque é É. quem transita, né? Uhum, Então, o tempo médio de deslocamento de quem mora na cidade de Tiradentes é de mais de 2 horas, 2 horas e meia. Quem uhum, mora em Pinheiros é de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 15. sim. Então, esse é o tempo médio de deslocamento para casa-trabalho, ou para a universidade, ou para a escola, enfim. Então, eu acho que reflete, é isso, né? Esse desconhecimento, sim, é fruto, eu acho, da segregação espacial, assim, né? Não só da Uhum, desigualdade em si, mas da segregação. sim. Então, também falei aqui que o morador da periferia conhece o centro, mas nem todo mundo, né? É Tem muita verdade. gente que, na verdade, passa anos sem conhecer ícones da cidade, como a Avenida Paulista, por exemplo. Exato. Certamente uma grande quantidade de gente que mora nas periferias, principalmente da cidade, né, nos extremos, às vezes, no extremo leste, no extremo sul, principalmente, que são mais longe do centro, não conhecem as áreas centrais. Ou então vão ali muito pontualmente para fazer alguma Uhum, coisa, mas também não circulam, não vivenciam, exato. né, a potencialidade do centro da cidade. Então, acho que sim, tem a ver com a segregação, com a bolha, enfim. Uma coisa assim que fica clara também, né, olhando o mapa da desigualdade, é o fator racial. Pelo menos eu consegui ver isso bem claro, assim, né? Então, esse bairro, esse distrito que a gente estava comentando do Jardim Ângela, por exemplo, é o distrito com menor idade média ao morrer, né? E com maior quantidade de população parda ou preta. Pelo menos no que eu vi no mapa desse É, ano. é o censo de 2010, esse dado é de 2010, não tem Ah, esse dado é de atualização. 2010, né? Tá. Mas, enfim, é o que a gente tem trabalhado. E assim, isso obviamente não é uma coincidência, né? Assim, vocês devem verificar bastante essa correlação, né, da questão racial com os índices baixos também, né? Sim, esse mapa aí que você vê entre idade média de morte e os distritos com maior população negra, eles não são, né, não só esses dois são correlacionados, mas também o de mortalidade por Covid, por exemplo, né, que a gente, Ah, tá. no contexto da pandemia também, distritos aí com maiores índices de mortalidade por Covid acabaram sendo também, não exatamente o Jardim Ângela, mas enfim, o Jardim Ângela estava ali também entre uma das maiores taxas, mas Sapopemba e Brasilândia, que eu lembro muito claramente, tem uma grande população negra, né, em relação à média da cidade, Uhum, bem maior o percentual. Então tem essa correlação. Na mortalidade também juvenil, a gente vê essa correlação, né, entre as áreas que têm maior população negra, menores indicadores de emprego, né, emprego e renda também, esses distritos têm menor taxa ali de emprego dentro da população em idade ativa. uhum, Então, é isso, os distritos mais segregados da cidade acabam que, de fato, tem uma população negra maior. E os indicadores, infelizmente, são piores do que a média, né, quase sempre.
Uhum. Então tem essa relação muito forte, sim. É. E esse é um ponto também que eu verifiquei, dando uma analisada, é que, assim, embora a gente verifique que a maioria dos indicadores tendem sempre, né, a ser melhor nas regiões mais centrais da cidade, nos distritos de maior renda, né, tem alguns que fogem um pouco à regra, assim, né, que são melhores, às vezes, nas regiões mais periféricas ou mais pobres, né, principalmente quando é relacionado à questão de meio ambiente ou acidentes de trânsito, assim. Mas mesmo esses indicadores, né, a gente não pode falar que é uma coisa positiva, né, porque por trás deles tem uma certa desigualdade também, porque esses indicadores são melhores, vamos dizer, ambientalmente nas regiões mais pobres, porque elas têm um nível de desenvolvimento menor, né? É, e não que tem uma política pública de atuação para aquele indicador ser melhor, né? Você acha que é meio que nessa linha mesmo, assim? Você concorda que existem esses indicadores melhores em algumas regiões mais periféricas por causa desse efeito? Tem uma questão, não sei se melhores, mas tem algumas coisas que o centro ele tende a ser pior. Por exemplo, poluição, né? Sim. Então, o centro da cidade ele concentra, e principalmente os bairros no entorno, os distritos no entorno das marginais, eles são muito influenciados por isso. Uhum. Então, lembro que o de contaminação mesmo, de poluição por partículas ali, não lembro exatamente qual agora, mas tem uma grande influência da marginal Tietê, principalmente nesse caso, né, que é das regiões mais poluídas da cidade. Então é isso, é uma área central, uma área de maior trânsito e que de fato tem maior poluição, enfim. Assim como a população em situação de rua, por exemplo, né? Não é uma coisa de que na periferia não tem população em situação de rua. Tem em menor quantidade, mas é isso, né? Eles procuram onde tem maiores chances deles conseguirem alimentação, de onde tem uma visibilidade maior, porque a gente sabe que o caso de violência, né, até de assassinatos de moradores de população em situação de rua acontecem bastante, inclusive. Então, eles sempre preferem ficar onde tem mais gente, né? Então, por isso também a tendência dos distritos centrais terem maior quantidade de população em situação de rua. Quanto a essa questão do desenvolvimento, não sei se é tão direto assim, porque caberia pensar também se necessariamente o desenvolvimento tem que poluir ou tem que ser contraditório à preservação ambiental, né? Então, acho que cabe também pensar em possibilidades de desenvolvimento dessas regiões, por exemplo, Parelheiros, né, que tem tá ali em meio a uma área de preservação ambiental. Então, é inadequado você pensar, por exemplo, na questão do aeroporto que estava se planejando para aquela região. Uhum. Acho que políticas que atraem a indústria não é exatamente o adequado para ali. Mas o potencial agrícola que essa região tem, por exemplo, né, e que já de fato já é praticado por muita gente ali na região, ele pode ser muito bem desenvolvido, né? Com toda a atenção, claro, para a agroecologia, para que não haja contaminação também dos mananciais ali, é uma região bastante sensível, mas melhorar a produtividade dessas regiões, por exemplo, seria um ganho para a cidade, né? Então, enfim, acho que era só essa ponderação que eu faria. Achei bem interessante sua resposta, ou seja, essas regiões, vamos dizer, mais ricas da cidade, elas podem também aprender com essas regiões que, em geral, têm uns índices piores, mas alguns índices, por exemplo, de meio ambiente são melhores e não necessariamente eles precisam se espelhar nessas regiões mais ricas que poluem mais, né, tem mais acidentes de trânsito, etc. Ou seja, pensar um desenvolvimento diferente, né? Eu acho que São Paulo tem um potencial para pensar vários tipos de desenvolvimento, né? Até por esse tamanho da cidade, as variações que tem, até de clima dentro da própria cidade, você tem, né, diferentes microclimas em São Paulo. Então, acho que tem uma série de potenciais que são pouco desenvolvidos, não só do ponto de vista, né, da agricultura, mas às vezes da economia criativa, de potenciais de inovação tecnológica, enfim, uma série de iniciativas, até da própria reciclagem, da economia circular, que São Paulo tem um potencial grande e é muito pouco aproveitado, né? Uhum.
Ô Igor, indo nesse lado assim de correlacionar os dados, né, que vocês devem ter aí uma base gigante, com bastante conhecimento aí nesses dados da cidade, vocês já pensaram em relacionar esses dados que vocês utilizam para fazer o indicador da desigualdade com dados, por exemplo, de investimento da prefeitura por distrito para ver se existe alguma correlação ou vocês ainda não chegaram a conseguir fazer isso, porque também eu sei que esses dados da prefeitura de orçamento por distrito são bem limitados. Não, parece que a gente combinou a conversa, assim, e não foi combinado, mas é uma decorrência imediata, assim, desse mapa da desigualdade que a gente está tentando trabalhar há alguns anos. Esse ano a gente conseguiu avançar numa proposta nesse sentido, que é um projeto que a gente está fazendo com a Fundação Tite Setúbal, que chama Reage SP, virando o jogo das desigualdades na cidade. Esse é um pouco o título do trabalho. E nesse projeto, né, não só a gente propõe 50 metas de referência para a cidade até 2030, então tem uma parte dessa proposição que é para o período 2021-2024, para a próxima gestão, mas a gente tem um olhar de mais longo prazo e propõe metas para 2030, né, dialogando com os ODS da ONU, etc. Então, nesse projeto, essa primeira coisa foi propor as metas de referência, como a gente tem chamado, né? E a segunda parte é exatamente isso que você falou, é a proposição de um índice de distribuição orçamentária de acordo com as vulnerabilidades de cada território. Então, o que isso significa? Parece meio complicado, assim, né, para quem não tem familiaridade com o tema. Mas é basicamente você pensar que a distribuição dos recursos da cidade deve se dar de acordo com a necessidade de cada distrito. Né? Então, aquela frase que tem, né, de cada um de acordo com as suas possibilidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Então, a ideia é exatamente que um índice composto ali, né, um percentual que é diretamente ligado a acesso a saneamento, a condições de habitação, a vulnerabilidades sociais, o segundo componente que tem a ver com a exposição à violência, e um terceiro componente que é demográfico. Né? Então, a Fundação Tite Setúbal e a rede publicaram também um estudo específico sobre esse índice, depois posso te mandar o link para você colocar aí também. Legal. Né? E essa é uma proposta que a gente está querendo avançar na incidência junto à Câmara, para que isso eventualmente vire até uma lei, né? Porque a gente tem uma legislação atual que estabelece o programa de metas da cidade, que foi uma conquista muito ali mobilizada inicialmente pela Rede Nossa São Paulo. Falo que foi só a gente, na verdade foi um conjunto de organizações, né? A rede, como o próprio nome diz, ela reunia ali algumas centenas de organizações no começo, ali em 2007, 2008, e logo em 2008 essa lei foi aprovada que obriga, né, que o executivo apresente um programa de metas para a cidade muito concreto, voltado para medidas que as pessoas consigam entender ali facilmente se foram feitas ou não, né? Diferente do planejamento plurianual, por exemplo, diferente do plano diretor, que são fundamentais, estruturantes, mas que muitas vezes não são de fácil compreensão por parte da população. Então, o programa de metas foi um avanço em relação a isso. E agora a gente quer avançar nesse sentido de, tudo bem, continua existindo, sendo necessário o programa de metas, mas tem que ir além. Tem que pensar também que essas metas têm que ser distribuídas na cidade de acordo com as suas necessidades. Não adianta você fazer um programa de metas voltado para o centro expandido, por exemplo, só, né? Então, tem que ter essa consideração. E também associado a isso, né, eu falei aqui do índice de distribuição orçamentária, mas é fundamental que a gente conheça o quanto antes que a gente tenha um orçamento regionalizado. A gente não tem. É exatamente isso que você falou, né? O orçamento do município ele é muito pouco transparente do ponto de vista de onde se gastam os recursos. Muito difícil você conseguir entender isso, né? Então, atualmente, a gente tem um dado de que só 9% do orçamento a gente consegue identificar onde foi gasto. Né? O restante, principalmente tudo aquilo que é despesa corrente, que é gasto de servidor, gasto de salário com servidor, gasto de manutenção, de infraestrutura, muitas vezes a gente não consegue, ou é muito difícil de conseguir regionalizar. Então, a ideia é de que esse percentual de orçamento regionalizado até 2024, ele aumente aí para pelo menos 30%,
E aí, depois até 2030, a gente tem uma expectativa de que o orçamento da cidade seja 100% regionalizado, naquilo que couber. A gente sabe que tem coisas que não são possíveis, né? Tem algumas coisas técnicas ali que é difícil de você realmente determinar. Mas dentro daquilo que é possível, a gente quer que seja 100% regionalizado. E isso facilita, inclusive, o olhar da população para entender quanto se gasta no seu bairro. E, a partir disso, reivindicar mais, né? Ou então, enfim, promover aí a justiça social, né? A distribuição mais equitativa dos recursos na cidade. Você acha que esse 9% aí que a gente tem hoje de regionalização do orçamento é realmente uma questão burocrática ou é realmente falta de interesse, assim? Eu acho que as duas coisas. Ele não é tão impossível, não é uma coisa, não é tão impossível, não é impossível, não é tão difícil assim regionalizar. Eu acho que é uma coisa mesmo de vontade política ali de colocar os servidores para fazer esse trabalho, né? A lei Uhum. orgânica do município determina isso, na verdade. Tá. Então, é um tema que até a Fundação de Setúbal tem feito alguns encontros sobre isso, com participação de alguns servidores. A Uhum. prefeitura, nessa gestão, comentou que ia começar esse trabalho de aumentar essa regionalização, mas não, enfim, não entregou nada assim que, de fato, mudasse a visão que a gente tem de orçamento. A gente Uhum. espera que a próxima gestão consiga promover isso, né? Promover essa transparência aí do gasto público de maneira também territorializada. Certo. E eu vi que vocês realizaram, poucas semanas atrás, dois eventos com os candidatos, né, a prefeito de São Paulo, em torno do lançamento aí do mapa da desigualdade 2020, né? Uhum. E aí, nesse contexto, assim, o que você achou? Você acha que as propostas dos candidatos, né? Agora a gente está no segundo turno, só o Boulos e o Bruno Covas, né? Guilherme Boulos e Bruno Covas. Mas, assim, no geral, você achou que as propostas deles estão bem alinhadas com o tema da desigualdade e os índices que vocês apontam? Eles estão se referenciando, assim, essa parte técnica para montar o programa de governo deles? Olha, eu acho que, de modo geral, um comentário que eu acho que é importante, até um reconhecimento, é de que os programas de governo dos candidatos, as propostas que eles apresentaram para o TSE, nesse ano elas foram melhores do que as de 2016. Uhum. Então, não só em quantidade ali de propostas, em volume, mas também em qualidade, assim. Então, candidaturas de diferentes espectros políticos, acho que se debruçaram mesmo sobre alguns problemas da cidade, discordando ou concordando, enfim, né, com a solução apresentada, mas propuseram ali coisas importantes, eu acho, né? Teve um trabalho ali de dialogar com algumas questões importantes para a cidade que vem sendo, enfim, cobradas aí nos últimos anos. Uhum. Então, acho que isso é um reconhecimento bastante importante. A questão da desigualdade apareceu em vários programas, redução de desigualdades, a questão das periferias, é um tema também que foi bastante tratado tanto pela esquerda, mas também por algumas candidaturas mais próximas à direita. Sim. Então, eu acho que isso é um avanço importante. O Covas e o Boulos também, né? Acho que tem dois programas grandes. O programa do Covas acabou se centrando mais em diretrizes do que propostas exatamente. Uhum. Não aprofundou muito, acabou, na verdade, propondo basicamente continuar um pouco daquilo que já vem sendo feito na atual gestão, aumentar algumas entregas e tal, mas eu acho que ainda tem um pouco a ser aprofundado, né? Tanto no do Covas quanto no do Boulos. O Boulos talvez seja um pouco mais próximo da perspectiva mais evidente ali de justiça tributária, de tentar aproximar mais o investimento público da periferia, mas eu acho que ainda falta aprofundar, e esse segundo turno a gente espera até que eles consigam trazer um pouco mais de informação sobre essa perspectiva, né, de Uhum. redistribuição do investimento, de priorização mesmo das áreas que mais concentram ali vulnerabilidades. Então, acho que ainda estamos esperando um pouco que isso seja aprofundado, ainda que reconheça os avanços que já foram feitos. Certo.
Vai ter bastante debate aí. Eu tava vendo a lista de debates, acho que vai ter uns 10 Quase todo debates, dia, né? Os né? dos jornais parece que cancelaram até. Oi? Eu acho que os debates dos jornais parece que eles iam Ah, é? cancelar. Iam reduzir parece que há 4 ou 3 debates só. Tá. Até lá a gente vai poder ver se esse tema vai ficar mais recorrente. Tem uma última pergunta que é, assim, olhando lá no finalzinho, né, do mapa da desigualdade, a gente vê a evolução dos indicadores no tempo, né, Uhum. que vocês colocam lá, e dá para ver que tem bastante indicador, assim, que o desigualtômetro, né, que vocês chamam, que seria esse índice que é o pior índice, né, do distrito com o pior índice, dividido pelo valor do distrito com o melhor índice, que aí daria essa relação de quão desigual aquele indicador na cidade de São Paulo. E aí a gente vê que tem muitos indicadores lá que melhoraram, né, embora alguns bem pouquinho, etc. Você acha que essa velocidade de diminuição, ela ela está na velocidade correta ou está indo muito passo de tartaruga, assim? Bom, eu acho que a gente tem que definir algumas prioridades para a cidade, né, de mais longo prazo, porque a gente tem vários planos municipais que, se tivessem sendo implementados adequadamente, já teria reduzido essa desigualdade bastante. Então, o Plano Municipal de Cultura, por exemplo, é um plano que está praticamente abandonado. O Plano Municipal de Habitação também, ele não foi aprovado pela Câmara, ficou como decreto e não está sendo implementado também, né? A política municipal foi para outro rumo. O próprio plano diretor, que vai ser revisado agora em 2021, então tem, claro, né, ele tem sido seguido, senão seria ali judiciário, evidentemente seria acionado, mas tem muito ainda o que melhorar. Eu acho que várias regulamentações que ainda precisam ser feitas. Eu acho que a redução de desigualdades não vem sendo tão rápida quanto poderia ser. Uhum. Isso até a gente propõe, né, que nesses próximos 10 anos, para completar aí esse ciclo até 2030, de fato seja a cidade se comprometa, a gestão pública se comprometa com a sociedade, né, e faça parcerias com a sociedade também, evidentemente, para avançar nesse sentido, né, de maneira mais concentrada, de concentrar esforços para a redução de desigualdades. Então, seja regionalizando orçamento, fazendo índice de distribuição, seja descentralizando e dando maior autonomia e recursos para as, eu digo para as subprefeituras, mas não o subprefeito em si, né, a estrutura atual da subprefeitura, mas descentralizando o planejamento também para que os órgãos da prefeitura também atuem de maneira descentralizada, também atuem nas subprefeituras, né? Então, você não tenha só tudo centralizado nas secretarias ali no centro e simplesmente seja executado na ponta, que a gente também possa ter autonomia de alguma maneira para que as políticas sejam pensadas e elaboradas por quem está na ponta, Sim. por quem está nas subprefeituras, no espaço das subprefeituras, né? Então, acho que ainda tem bastante sim que avançar. A gente espera que com esse choque que a pandemia tem dado aí na gente, isso possa ser reconhecido como uma prioridade. Então, a renda básica, por exemplo, né, é uma questão que já vinha sendo apontada pelos policiais há algumas décadas. A gente conseguiu, com alguma pressão também da sociedade civil, aprovar um auxílio emergencial em São Paulo, por 3 meses só, bastante Uhum. limitado, mas que, se for entendido como uma prioridade pública, como por algumas candidaturas vêm defendendo, Uhum. eu acho que pode ser uma maneira de você reduzir desigualdades, que a gente tem visto, que tem sido uma maneira, reduziu a pobreza, né, o auxílio emergencial federal, que também só foi do jeito que foi por causa da pressão da sociedade civil, Sim. mas ele apoia nesse sentido, e eu acho que ele é um primeiro recado, né, de que a gestão pública está comprometida com essa mudança. Então, eu Uhum. acho que pode ser um começo de uma mudança um pouco mais significativa, que em 10 anos a gente espera ver resultados aí mais concretos. Sim. De fato, só a pandemia mesmo para trazer essa renda básica, né? Que já é algo discutido há muitos anos, inclusive pelo vereador Suplicy, né? E espero Sim, que a gente consiga ampliá-la, né? Em termos de valor, né? E de tempo também, né? Porque a pandemia, sim, a desigualdade vai se manter, né? Depois da sim. pandemia.
E vai acabar. O federal e o municipal vão acabar em janeiro. Então Sim. é complicado, né? Imaginar, tá todo mundo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, principalmente os novos gestores municipais, estão muito preocupados com o que vai ser da economia local e das cidades nesse contexto de pandemia e sem o auxílio, né? Você comentou uma coisa interessante, né, que é essa questão das subprefeituras, Uhum. delas, hoje elas têm um poder limitado, né, de atuação, assim, né, zeladoria, né, algumas coisas bem pontuais, assim, de manutenção, né, das subprefeituras, do espaço, né, do território, né, mas, assim, você acredita que um jeito interessante de resolver essa questão, de diminuir bem essa questão da desigualdade territorial seria subprefeitos com mais poder local e também é, subprefeitos da região ali, eleitos pela população do distrito, ou seja, pessoas que conhecem os problemas locais para estarem atuando nas subprefeituras. Eu acho que tem que fortalecer a capacidade de planejamento das subprefeituras, né? Elas não podem ser só uma. Atualmente elas nem são nem uma correia de transmissão, na verdade. Elas são muitas vezes espaço de política, né? De você fazer troca-troca de cargos ali com quem te apoiou na hora da eleição. Não tem nada a ver com melhoria da gestão. E Uhum, deveria ter, né? Deveria ter porque como é que eu vou dizer? É a ela é oficialmente não, ela deveria ser a gestora daquela região, vamos dizer assim, né? Não só no sentido da zeladoria, como você falou, mas também no sentido de pensar ali a intersetorialidade, por exemplo, né? Ali sim. a subprefeitura poderia ser um espaço de intersetorialidade. Então, não necessariamente você precisa trazer uma equipe de técnicos de todas as áreas para trabalhar dentro da subprefeitura. Você Uhum, já tem uma estrutura grande de descentralizada de profissionais, né? A supervisão de saúde, a coordenadoria de educação, de assistência social. Então, acho que integrar essas ações no território, acho que a subprefeitura ela tem essa competência, essa possibilidade de promover. E atualmente isso não existe, né? Ela acaba sendo um lugar ali de paroquialismo político, de fazer pleitear ali coisas para o vereador da região, e aí o vereador manda um ofício, aí o subprefeito responde, faz live, sorri ali um com o outro, mas não tem uhum, nada mais planejado para a região, não tem um pensamento para a região em relação à cidade, né? Tudo muito voltado para a microgestão ali de zeladoria, de asfalto, de coisas pontuais, né? Eu certo. acho que tem um potencial um pouco explorado aí. Legal, Igor. Bom, obrigado aí pelas respostas aí, acho que foi bem proveitoso. Não sei se você tem alguma mensagem que você queira falar, de algo que eu não toquei, algum tema que esteja relevante aí para vocês. Não, acho que a gente está num momento super importante, né? Segundo, primeiro e segundo turno aí para as eleições. Eu acho que Uhum, alguns compromissos que a gente sempre tem trabalhado na rede, a questão da transparência, né? De reforçar o comprometimento aí dos gestores com a execução do programa de metas, né? Fazer com que esse processo seja também participativo, visando essa descentralização, essa participação da população também nos seus territórios, o fortalecimento dos conselhos participativos, né? Vai ter alguma mudança provavelmente nessa estrutura de participação, porque os conselhos de representantes eles foram agora definidos judicialmente pelo STF, numa batalha que já durava 16 anos, né? Os conselhos de representantes vão ter que ser implementados, que eles são responsáveis também pelo acompanhamento, por proposições para o orçamento municipal, então eles têm uma competência mais ampla do que o atual Conselho Participativo, que está muito enfraquecido. Então, acho que o fortalecimento também dessas estruturas de participação em nível local, ele tem um potencial grande para mudar as realidades, né, as diferentes realidades da cidade e tentar somar esforços aí para essa redução de desigualdades. Eu acho que isso é importante da gente estar de olho também na hora de votar e, independente de quem seja eleito, esteja ali para a sociedade civil, esteja ali forte para cobrar e monitorar, fiscalizar essa atuação junto com o legislativo.
conselhos participativos seria interessante se eles pudessem também ter cada vez mais poder decisório, né, talvez. Não só de chegar lá, ouvir o que eles estão falando e depois ter outra agenda, né? Exatamente, exatamente. Beleza, Igor. Acho que foi bem legal. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Acho fantástico aí o mapa da desigualdade e outros trabalhos que eu acompanho de vocês. E é isso. Beleza, Beleza. Igor. Obrigadão Valeu, aí pela entrevista. A gente se fala aí. valeu, um abraço, cara. Até Até mais, mais. abração.